Olá, pessoal. Hoje eu vou passar aqui para vocês sobre a estrela que eu fiz a capa de sofá e o pessoal lá do grupo no Facebook pediu muito para mim passar as dicas de como fazer esse bloco, né, em patchwork. Vai estar passando a foto da capa no início ou da capa de sofá no início ou no final do vídeo, tá bom? Então, primeiramente, gente, o importante é você tirar a medida do projeto. No meu caso, que é a capa de sofá, eu tirei a medida do sofá, na parte de dentro, né? Tirei a medida do sofá, quanto eu precisava de comprimento para que ele caísse atrás do sofá. E aí eu cheguei à medida, né? Então, eu queria fazer essa estrela para essa capa. E como chegar ao cálculo dessa estrela, né? Quantos blocos de estrela eu vou fazer? Aí eu descobri que nessa parte aqui eu precisaria de 3 blocos de estrela, né? Precisaria de 3 blocos e aí eu colocaria aqui 3 mais 3 mais 3, que no total foi 12 blocos de estrela. Aí, descobrindo essa medida, dentro dessa primeira medida aqui, qual é o tamanho desses blocos? Ele é quadrado, né, gente, esse bloco. Se são 3, qual o tamanho desse bloco, né? Então, primeiramente, eu descobri que o bloco, ele finalizado, ele teria que ter 46 por 46, tá? E essa estrela, se você observar, ela é formada de blocos lisos, né? Que é a cor escura e a cor clara, e de blocos de triângulos perfeitos, tá? Então, quantos blocos no total tem essa estrela? No total tem 26, né? Não, desculpa, tem 16 blocos. Porém, você tem que prestar atenção na estrela. Eu vou montar a estrela aqui, depois eu explico como ela como ela é feita, que aí vocês vão entender melhor, tá? Eu vou colocar aqui, tentar centralizar, que aí fica mais fácil para vocês entenderem o que eu tô falando. Fica mais fácil observando o desenho da estrela, né? E o vídeo também não vai ficar, para não ficar muito longo. Aqui é mais ou menos, tá, gente? Já vai ficar um pouquinho tortinho porque eu tô montando aqui por cima, tá? Vocês já vão se inscrevendo no canal, porque vai ter mais vídeos sobre artesanato no geral, crochê, bordado, decoração. Sempre que eu postar alguma coisa no grupo, sempre vai ter um vídeo que eu vou estar postando aqui com o passo a passo, tá bom? Então, gente, a estrela é essa, tá? Tá focando aí? Tá. A estrela é essa. Então, observando o desenho da estrela, você vai ver que você vai precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloquinhos de triângulo perfeito, né? Com os triângulos perfeitos. E vou precisar de 4 neutro, né? No meu caso aqui branco. E eu precisaria também aqui de mais 4 para o centro. Mas como eu tinha uma certa urgência para fazer a capa e eu tinha tecido, eu já cortei o centro da estrela o tamanho que seria os 4 quadrados, que é 14 por 14, né? Ficou 26 por 26, sem contar a margem de costura, né? Porque é um bloco, é um quadrado aqui inteiro, né? Então, observando a estrela, você vai descobrir quantos quadradinhos você precisa para fazer a estrela e quais são esses quadrados. No meu caso aqui, que é o branco, ó, 4 branco, seria aqui 4 da cor escura. No meu caso, eu não quis fazer os quadradinhos, eu fiz já o quadrado inteiro, que é 26 por 26. E preciso aqui, ó, desses triângulos perfeitos. Então, como você já descobriu que você precisa para fazer um bloco, deixa eu passar para vocês como é feito o triângulo perfeito, né? Esses quadradinhos. Você vai cortar vários quadradinhos ou contar quantos você vão precisar do caso do triângulo perfeito, da cor neutra, né? E da cor escura. E você vai traçar uma linha nessa diagonal aqui. E no meu caso aqui, eu usei esse pezinho de máquina com meio centímetro. Com meio centímetro. Aí eu passo uma costura dessa linha pra cá, meio centímetro. E viro na máquina, né? E passo do outro lado, meio centímetro. Aqui tá a cor clarinha e a cor escura em cima, né? Depois que eu costuro, eu vou cortar onde eu tinha riscado. E quando você abre, você vai ter um quadrado,
que tem 2 triângulos perfeitos, que é para fazer essa parte, tá? Então, isso aqui não tem erro, né? Como faz a costura disso? Eu gosto de fazer primeiro o que é maior aqui no caso. Você vai unir esses 2 blocos da ponta, assim, ó, você vai unir assim, tá? Sempre que você unir, essa pontinha ela é cortada, tá? Você tira essa pontinha. Deitar sempre a costura pro lado escuro. Quando você deitar aqui, sempre coloca os alfinetes, porque você pode alfinetar tudo isso aqui e levar para a máquina. Só que você não pode costurar errado, né? Então você coloca os alfinetes na direção que você vai costurar, tá? Coloca os alfinetes na direção e aqui eu coloco meio centímetro de costura. Pode ser 1 centímetro? Pode, desde que você já tenha definido isso antes de cortar, tá? Então você vai costurar esses 2 assim e esses 2 assim. Depois de costurado, você vai virar a costura, deitar a costura no ferro ou na unha, tá? E depois você vai unir esses 4 blocos novamente, aqui, né? Novamente. Unindo isso, o outro lado vai ser da mesma maneira. Depois você vai unir esses 2, né? Você vai unir esses 2 e os outros 2. Depois de unir, depois de deitar a costura, deixar alinhadinho ou passar, não sei o que você vai fazer, você vai unir essas cabeceiras aqui, ó, no bloco do meio, do quadrado do meio. Uniu esses 2, vai ficar aqui, ó, um retângulo, né? Essas partes já estão unidas, é só você deitar aqui e passar a costura. Lembrando que vai ter muita costura deitadinha. Não costurar embolando a costura, sempre observar, cuidado com os alfinetes na máquina, né? Unindo essa lateral aqui, pronto, esse bloco tá pronto. Vai pro próximo bloco. Já tenha tudo cortado para agilizar. Fez a quantidade de blocos, de estrelas, na verdade, que você precisa, vá para o ferro e passa tudo novamente. Passa tudo para ele ficar bem deitadinho, para ele ficar bem unido, bonitinho, entendeu? Para as costuras ficarem bem deitadinhas. E eu vou dar outra dica para vocês aqui com a estrela já costurada. Só um instante que eu já pego para vocês aqui. Aqui tá a estrela já costurada. Vou deixar aqui no chão para ficar mais fácil. Aqui tá a estrela pronta. Como ela é uma capa de sofá, ficou um pouco pequena essa estrela. Eu coloquei essa barrinha aqui, tá? Para ficar um pouquinho maior. Então, nessa minha manta de sofá, eu só coloquei um tecido branco embaixo e fiz o quilt reto. Se vocês observarem aqui, eu bati uma costura em toda a estrela com a costura reta, com quilt reto, entendeu? Não tem manta, não tem nada aqui, são os 2 tecidos, porque a intenção era que ela ficasse leve mesmo. Como eu tinha esse tecido, né, branco, é um lugar que vai sujar bastante, se eu colocasse a manta, ficaria pesado para mim ficar lavando, entendeu? Então, eu quis fazer assim, mas se você quiser colocar a manta, né, isso aí fica a gosto de cada um. No meu caso, eu quis colocar também esse barrado aqui na lateral vocês podem observar na foto, porque eu fiz o cálculo dela já com aquela margem de costura de 1 centímetro. Só que depois que costura, isso aí se diminui nela todinha. Então, para mim ter tecido para me encaixar no sofá, eu coloquei essa faixa. Então, no patchwork sempre vai ter essa opção de você acrescentar algo no projeto, quando é barrado, essas coisas. Não dentro do trabalho, né? Porque aí não tem como. Mas ela ficou com um acabamento muito bom, né? Não tem volume, porque se você observar, ó, eu passei bem, deixei todo mundo deitadinho pro seu lado, então não tem volume no trabalho, não tem volume nenhum, tá? Então, pessoal, é isso. Se surgir mais dúvidas, é só vocês perguntarem lá nos comentários, tá bom? Que eu vou tirando as dúvidas de acordo eu conseguir, tá? Eu vou conseguindo